Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, queridos irmãos e irmãs, está claro o evangelho de hoje. Lá no final é dito que muitas mulheres seguiam a Jesus, felizes, se sentindo livres, saindo de prisões internas, prisões espirituais, e assim nós vamos percebendo que essas mulheres seguem a Jesus no sentido de que encontraram o sentido da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, no Evangelho se fala que, junto com elas, também os discípulos, 12 outros discípulos, no final do Evangelho se fala que elas ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Jesus precisa de coisas materiais? A igreja precisa de bens materiais? O Evangelho está dizendo que essas mulheres e outros tantos ajudaram os discípulos e a Jesus com os bens que possuíam. Os bens que possuíam, os bens materiais. Por quê, queridos irmãos e irmãs? A necessidade de Jesus e dos discípulos é a mesma sua, a mesma minha, a mesma nossa. Precisamos comer, precisamos nos vestir, precisamos de tantas situações que precisamos para dignificar a nossa vida. Os bens materiais são recursos, meios para a missão. Elas e outros ajudavam a Jesus e aos discípulos por causa da missão. Então a igreja precisa de bens materiais? Precisa. Não para acumular, não como uma empresa que visa lucros, que é o objetivo dela no mundo, mas para e como fim último para a finalidade da missão, do anúncio do Evangelho. E mais ainda, para a salvação de nossas almas. Esse é o sentido. Os bens são meios e recursos para que a igreja no mundo possa cumprir a sua missão. Por isso que se diz no Evangelho. Precisaria destacar essa parte? Dizer que elas ajudavam com os bens que possuíam? Não precisava. Bastava dizer que estavam seguindo Jesus. Mas se tem no Evangelho, se o Evangelho é a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, é para dizer que o que você traz como gratidão para a igreja, nas oferendas, o dízimo, isso é abençoado. Com certeza absoluta. Isso vai se revertendo para a missão. Como diz o próprio direito da igreja. O próprio direito da igreja diz: a Igreja Católica, por direito originário, independentemente do poder civil, pode adquirir, conservar, administrar e alienar bens temporais. Para quê? Para prosseguir os fins que lhes são próprios. Quais são os fins próprios da igreja? Logo, o segundo parágrafo do cânone 1254 do Código de Direito Canônico vai dizer: os fins próprios são, principalmente, os seguintes: ordenar o culto divino, providenciar a honesta sustentação do clero e dos outros ministros, exercer obras do sagrado apostolado e de caridade, especialmente em favor dos necessitados. Esse é o sentido dos bens materiais
na igreja, abençoados por Deus, não para acúmulo, não para fins comerciais, mas em vista da missão. A missão que tem por finalidade última a salvação das almas. Então, na hora que você está dando o seu dízimo, a sua oferta, fique tranquilo, porque você está fazendo aquilo que é próprio, ordenado pelo próprio Jesus, no sentido de manter a igreja, na finalidade da missão de anunciá-lo como nosso Deus e Salvador. Como o próprio Evangelho diz, o Evangelho de hoje. As mulheres que ajudavam Jesus e os discípulos com os bens que possuíam. E assim, Deus te abençoe. Muita fartura, muita bênção, muita graça, abundância de vida e de amor para você. E muitos bens materiais para dignificar a tua vida e aqueles que fazem parte da tua caminhada. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.